Aleluia! Vamos entrando agora nessa transmissão ao vivo. São 9 horas e 9 minutos, entrando com minúsculos minutos de atraso, né? Mas eu já estou aqui ao vivo com você. Eu peço que você agora já comece a compartilhar essa transmissão ao vivo com o maior número de pessoas que você puder, que estiver ao seu alcance. Você já vai começar a compartilhar. Amém? Hoje é uma noite de segunda-feira. Nossa, que Deus faça coisas maiores por você. Ainda hoje eu já começo a divulgar o que é a Santa Convocação, que vai acontecer aqui em Fortaleza, na Vitória Nossa, antes da inauguração do novo templo, né? Que vai acontecer no dia 16 de janeiro, essa Santa Convocação. Mas para não embrulhar as coisas aqui, eu vou falar só da Santa Convocação, para não embrulhar as coisas, vocês pensarem que já é outra coisa, tá? Inauguração mesmo do novo templo com festa é em fevereiro. Mas ainda agora, em janeiro, no dia 16, nós vamos ter a nossa Santa Convocação e vai ser algo lindo, incrível, incrível. Eu não tenho dúvidas da manifestação de Deus e do toque dele, do cuidado de Deus. Vamos compartilhar agora essa transmissão ao vivo, pode ser? Vamos compartilhar agora, aperta nesse íconezinho aí de aviãozinho de papel. Você está vendo o aviãozinho de papel aí? Então comece a compartilhar com o maior número de pessoas que você puder. E eu te pergunto agora, como é que você tá? Tá tudo em paz? Tudo bem? Como foi seu final de semana? Confiante em Deus? Eu sou o tipo da pessoa que eu aguardo, eu espero confiantemente nas promessas dele. E é tão incrível que ele vai lá e me surpreende antes do tempo. Eu fico pensando numa data X, né? Como qualquer outra pessoa. Eu penso numa data, numa cronologia no relógio. Penso assim, não, vai ser dessa maneira. Ele vai me surpreender nesse aspecto, vai ser dessa maneira. Aí ele vai lá e faz tudo do jeito dele. Mas me surpreende, sabe por quê? Porque uma coisa que eu coloquei no meu coração desde sempre é que em excelência ele nunca falha. E eu nunca vi Deus falhar. Até mesmo diante das profecias, diante do falar, usando os meus lábios, eu nunca vi Deus voltar atrás com a sua palavra. Nunca vi uma profecia vinda da parte dele falhar. Não, você não vai ser a primeira pessoa que não contemplará o mover de Deus, porque eu tenho absoluta certeza que Deus usou os meus lábios para falar com você, e Ele vai cumprir, Ele vai realizar o que Ele tem na sua vida, o que Ele vai fazer na sua história. Tudo isso que Ele vai fazer apenas para mostrar que com Ele é sim, e o sim dele é definitivo na sua vida. Essa live ela tá com um texto muito forte, né? Você já tem um sim de Deus. E é tão bom frisar esse sim de Deus, porque o sim de Deus pode ser considerado até um não. Porque o sim de Deus está vinculado a um futuro. E às vezes o sim de Deus é que você espere. O sim de Deus é que você confie. O sim de Deus é que você aguarde. E aí a pessoa fica logo, calma aí, Deus me falou que vai cumprir, eu estou aguardando e esperando. Ô Gustavo, é muito tempo esperando. Aí Deus vai lá e surpreende o filho, a filha dele, porque diante de Deus, não há sombra de variação. O Deus poderoso e maravilhoso vai cumprir na sua vida. Vamos entrando aqui ao vivo e eu quero que você já compartilhe. Eu quero ver aí você digitando que compartilhou, tá bom? Glória a Deus. Tivemos um culto lindo no domingo na Vitória Nossa, né? Tivemos a Santa Ceia, o domingo profético. No próximo domingo vamos ter um ato profético muito lindo, já em intensificação para o dia 16, que é a Santa Convocação. Então é necessário que se tenha um domingo muito profético, com um ato profético também. Amém? Então você está compartilhando aí? Vamos começar para a gente não perder tempo. Mas eu posso dizer uma coisa para você: o Deus vivo que conhece sua história, o Deus vivo que sabe de tudo que te acontece, te surpreenderá. Moverá as ondas, o mar, o que for preciso, as águas mais profundas. Tudo que estiver ao alcance dele, que é tudo literalmente, ele fará para te surpreender. E com exatidão teu coração pulsará de alegria. Eu não sei se alguém aqui já ficou radiante de alegria. Já aconteceu com o Senhor, já aconteceu comigo.
do Senhor deixar meu coração tão alegre, e eu sozinho, no local onde eu estava, na casa, no quarto, no banheiro, onde eu pulando de alegria, sorrindo feito uma criança, com as coisas que Ele faz. E Deus me mostra agora alguém que está aqui nessa transmissão, que tem motivo para se angustiar, para se entristecer, motivo para olhar em volta e dizer, será que vai acontecer? Mas o Senhor manda eu te dizer, você dará gritos de alegria. Eu farei você dar gritos de alegria. E sabe o que é o incrível? É que essa pessoa, na visão que eu estou vendo, ela vai estar sozinha no momento, mas ela vai pular de alegria. Ela vai derramar lágrimas de alegria. E vai ser algo assim, não nítido para todo mundo, né? Porque ninguém vai estar assistindo como um público, um espetáculo ali. Mas é só você e Deus. E é o melhor. Porque quem foi que te viu chorar? Quem é que te vê no pior momento do dia, da semana, do ano, do mês? Quem foi que contemplou as lágrimas descendo diante da tua face? Foi Ele. Então o mesmo Deus, o Deus vivo, que contemplou você no teu pior momento, Ele vai estar contigo na maior alegria que Ele derramará diante da sua vida. E o que acontecerá não é coisa para espetáculo humano, que Ele não quer mostrar isso para os outros, a não ser que seja para a glória do nome dEle. E Ele faz questão também. Mas é para você. É para o teu individual. Tem mais a ver contigo do que com qualquer pessoa da família, do que com o mundo, do que o teu cotidiano. Deus precisa te dar uma alegria. Deus precisa alegrar o teu coração, porque muita coisa que acontece vem submetendo você a todo custo, a todo instante, a olhar em volta, a olhar uma coisa e outra e pensar assim, por que não está acontecendo? Porque comigo é difícil, porque com fulano e cicrano está acontecendo, Deus está falando, Deus está agindo, e porque para mim não está acontecendo. Aí Deus entra no meio do cenário mais tortuoso, tenebroso. Ele levaria o comando, ele baixai, e manda eu te dizer, eu te farei dar gritos de alegria. Não sei se você já deu gritos de alegria, mas eu tenho absoluta certeza que você ficará tão radiante com o que Deus fará, com o surpreender de Deus, com aquilo que na minha percepção tão clara, o surpreender de Deus é surpreender porque é repentino. Então a pessoa imagina que a promessa vai demorar meses ainda porque ela não tem trabalho, a promessa vai demorar meses ainda porque ela não tem dinheiro, a promessa vai demorar meses porque falta vida conjugal, falta sentimental, uma coisa. Aí Deus vai lá e entra no de repente dele. Só assim, para Deus surpreender alguém que agora está vivendo na cronologia da terra dizendo, e aí, cadê as promessas? E aí, por que não acontece? Deus manda eu dizer para alguém, eu vou repetir, eu te farei dar gritos de alegria. Gritos de alegria. Vai ser que nem como criança, brincando, correndo num parque, se divertindo, e aí dá gritos de alegria brincando. Só que ali no mais íntimo, o que estará diante de ti e o que chegará diante dos teus ouvidos, dos teus olhos, no mais íntimo é você e o Senhor. E eu contemplo alguém como se estivesse sozinha ali no ambiente, glorificando a Deus, ficando de joelhos, chorando e dizendo, obrigado, Senhor. Eu sabia que o Senhor não ia falhar. Eu sabia que o Senhor me surpreenderia. E essa alegria coparticipativa vai ser depois com as pessoas em sua volta. Mas ali vai ser só você e o Senhor. O Senhor me faz entender que a notícia de alegria chegará em um momento que será você e Deus. Quem sabe Ele vai permitir que uma pessoa e outra, fulano, eu vou bem ali, já volto no supermercado. Você vai estar só. O Senhor me mostra que você vai estar só fisicamente. E a notícia vai chegar. E você vai glorificar a Deus e dar um grito de alegria com o que vai acontecer. Porque assim diz aquele que vive, conhecendo no mais profundo da tua história, sabendo nitidamente do mais profundo do teu coração, eu estou movendo o meu vento e a minha capacidade de te surpreender diante do tempo. Eu estou todo arrepiado aqui. Gente, eu estou me segurando para não chorar, porque eu estou sentindo forte a presença do Espírito de Deus. É alguém que está aqui nessa live e já está esperando. Está esperando. E Deus manda eu te dizer mais uma vez
eu te farei gritar de alegria com o que eu estou movendo na sua história. Você crê nisso? Então compartilhe essa transmissão. Eu vou entrar na ministração agora para não perder tempo. Mas eu estou muito grato aqui. Muito grato. Eu estou com um coração grato a Deus por tudo que Ele está fazendo. Com cada ministração, com cada palestra ao meu coração. O Espírito tem palestrado coisas tão grandiosas e eu tenho guardado comigo. E é para um tempo, é para esse tempo, é para este ano. Tanto aqui nas redes sociais, eu com você, tanto fisicamente na IPMVN, na Igreja Pentecostal Vitória Nossa, o importante é saber que nada será como antes. Esse ano é um ano de reparação. Esse ano é um ano de conquistas. Você será conquistadora, conquistador. Há um ideal maior sobre você. Há uma manifestação tão forte, tão profunda, que nem o inferno está conseguindo compreender o que ele pode mover diante do tempo. Eu fico tão feliz, porque de ontem para hoje eu recebi tanto testemunho, nem coloquei aqui. Mas sabe qual os maiores testemunhos que eu tenho recebido? A minha intimidade com Deus está voltando. Do nada eu estou conseguindo orar. Eu não estava nem orando. E o Senhor e o Espírito me tocando e dizendo, tá vendo? É um ano de reconstituição, de reparação. Porque antes da conquista chegar, tem a reparação. E a reparação vem. Diante da sua vida, essa reparação está entrelaçada. E não é com mãos humanas. Eu posso segurar a sua mão, eu posso estar junto com você, eu posso estar aí, aos trancos e barrancos tentando, te ajudando, te apoiando, mandando mensagem, estando aqui. Mas quem está entrelaçado assim, com você nas mãos, é o Espírito de vida. E Ele manda eu te dizer, passarão céus e terras, mas o que eu te prometi, eu vou cumprir. O que eu te prometi, eu irei fazer. E você entenderá, que eu sou o Deus da sua vida. Que eu estou a ponto de para fazer o que eu tenho ordenado em teu favor. Você crê nisso? Glória a Deus. Então, Pai, age com teu mover, abençoa a ministração dessa noite, uma palavra completamente de revelação. Que nos próximos dias, meu Pai, o Senhor me dê a inteireza clara, completa, de como fazer as lives, já que o Senhor me pediu para mudar algumas coisas nas transmissões ao vivo. Porém, hoje é a ministração, meu Pai, da tua palavra de revelação profunda. E eu te peço, em nome de Jesus, fala com esse coração. Fala com esse coração. Eu não sou nada. Eu sou apenas uma voz que clama no meio do deserto. E eu estou aqui preparando o caminho para que a palavra entre no coração, para que o Senhor faça o que é necessário, para que o Senhor inunde o coração na certeza e no operar. Lembrar de que vai acontecer, que estará diante dessa pessoa e que ela contemplará com muita força. Com muita força, eu vejo com muita força o teu vento alcançando e a manifestação chegando em nome de Jesus, amém? Você pode compartilhar essa transmissão. Deixa eu entrar aqui na palavra. A palavra nos diz aqui em Daniel capítulo 6, versículo 22. Sim, eu vou ministrar sobre o profeta Daniel. E eu ia ministrar sobre outra coisa, o Senhor falou, não, você vai ministrar sobre Daniel. Eu tenho uma palavra muito forte. Eu tenho uma revelação bombástica. Eu tenho algo grande para falar, Gustavo. Então, calma. Senhor, então pronto. Vai ser do teu jeito. Daniel capítulo 6. Escute bem isso. Não precisa abrir a sua Bíblia agora. Só preste atenção. Daniel capítulo 6, versículo 22 diz assim: o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Pronto. Você já conhece essa história, a gente conhece muito bem a história de Daniel. Tem gente que conhece assim numa complexidade muito boa, mas tem gente que não entende as formas minuciosas que Deus trabalha para integrar a manifestação do reino dele aonde quer que seja. A Bíblia fala que eles ainda eram jovens quando Daniel e outros jovens foram capturados
pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Vale frisar claramente que no episódio em que Daniel acaba na boca, literalmente, dos leões ali, diante dos leões, né, quase diante da boca deles, a Bíblia fala que o rei Dário é que governava. Só que nesse episódio de muita guerra incessante e de inimigos lutando contra Israel, e eu quero que você preste atenção, porque é uma palavra muito forte. A Bíblia fala que jovens, homens e mulheres foram capturados pelos babilônicos. E eles foram levados. O rei Nabucodonosor queria possuir tudo em volta, queria destruir Israel. E aí a Bíblia nos fala claramente que Daniel e outros jovens foram capturados. E com o passar do tempo, Daniel ganhou destaque, porque ele tinha um espírito em excelência. Sabe o que eu entendo por essa média? Eu logo lembro de José, que quando foi capturado também pelos seus próprios irmãos e vendido para o Egito por 20 moedas de prata, ele tinha também um espírito de excelência. Isso quer dizer que literalmente José estava lá literalmente como escravo no Egito, mas tinha um espírito de excelência. Então ele prosperava mesmo nas prisões. Ele cresceu gradualmente nas prisões, saindo de uma prisão, entrando em outra, trabalhando na casa de Potifar, literalmente se vinculando em vários âmbitos e crescendo gradualmente, porque ele tinha um espírito de excelência. Então ele não poderia ficar numa prisão expressamente. Aí a Bíblia nos fala também que Daniel foi capturado também, foi rendido, colocado como escravo para a Babilônia, só que ele tinha um espírito de excelência. Então ele não poderia ser um escravo normal, ele não poderia estar ali no meio de todos os prisioneiros, não era um escravo normal, porque ele tinha um espírito de excelência. Existem pessoas que o inimigo a todo custo tenta derrubar. É incrível como o inimigo persegue pessoas que estão aqui. Emmanuel, é incrível como o adversário persegue a sua vida. E o inimigo tenta tirar o teu valor. O adversário tenta a todo custo mostrar que não há um valor sobre você. Que você, ao se olhar no espelho, pelo currículo que não tem, pelo trabalho, pela vida conjugal, pela história, pelo que aconteceu, pelo drama pessoal, pela família, você não tem o que deveria ter. Só que você tem um espírito de excelência em você. Deus manda eu dizer, né, lá no Koba saia para alguém que está aqui. Você pode achar que não, mas você tem um espírito em excelência. Gustavo, calma aí, esse espírito em excelência, o que é? O espírito de Deus mesmo. É o Espírito de Deus que se fortifica e sabiamente começa a operar dentro de você. Começa a agir nas descoordenadas da vida. Porque até então, se eu não for dirigido pelo Espírito de Deus, eu não tenho coordenada alguma. Se eu não for dirigido pelo Espírito de vida, eu me perco no meio do caminho e de forma tão errante, insensante, eu vou fracassar. Porque eu preciso ter um espírito de excelência em mim. Calma aí, Gustavo, deixa eu tentar entender. Todo mundo tem esse espírito de excelência? Pode ter. Uma das coisas mais claras que eu sempre pedi ao Senhor, desde a minha meninice, desde quando eu era criancinha, eu comecei a entender o processo de Deus na minha vida. Eu pedia, Senhor, me dá o teu espírito, me dá a tua graça, me dá sabedoria. Eu poderia ter pedido uma riqueza, uma coisa e outra, isso e aquilo, mas eu pedia, me dá a tua graça, me dá a tua sabedoria. Logo eu lembrei que Salomão também tinha um espírito em excelência. E sabe por que Salomão teve um espírito em excelência? Porque quando ele teve a oportunidade de pedir muita coisa, Deus falou para ele em revelação de arrebatamento de sonhos e disse, ei Salomão, o que é que você quer? O que você me pedir eu vou te dar, é só você falar, você quer o quê? E ele pegou e disse, eu quero sabedoria. Eu quero ter sabedoria. Quando ele literalmente intensificou isso na alma dele, eu quero ter sabedoria, veio um espírito em excelência. Ele bandou com bandeira. Quando você pede a coisa certa para Deus, quando você entende os percalços do seu caminho, quando você entende os entrelaços da vida e aquilo que está condicionado aparentemente para você perder. Só que Deus não permite isso acontecer com um filho, com uma filha que tem promessa. Então você sai do seu centralismo, do seu egocentrismo, e aí você começa a pensar no teu espiritual. Aí você começa a pedir, Senhor, falta isso para minha carne, falta isso para o meu material, falta isso no meu sentimental, mas não pode faltar a tua presença, não pode faltar o teu espírito de excelência em mim.
Gustavo, calma aí, deixa eu entender o que você está dizendo. Espírito de excelência, meu povo. Espírito de glória, de graça. Quando eu fui literalmente na vigília agora, que de forma direta, o Senhor me impulsionou e disse: está cansado? Estou cansado. Tá isso, estou cansado. Pois você vai para o monte. Vai para o monte apresentar isso, vai apresentar a santa convocação. E eu disse: eu vou, tenho que ir. Tenho que ir. E foi aos empurrões, estava cansado mesmo. E aí você fala: Gustavo, tu foi dirigindo, estava tão cansado. Deus preparou até a pessoa. Um irmão meu ligou para mim: olha, temos que ir. Tem que ir. Você tem que ir hoje. E ele não sabia de nada, não tinha falado nada, mas o Espírito estava tocando. E ele disse: eu vou dirigindo, tanto na ida e na volta. Você não precisa dirigir não, eu vou dirigindo. Eu disse: obrigado, Senhor, tu és poderoso. Tu és poderoso. E eu fui. E quando chegou lá, o Senhor começou a tocar através do vento dele em mim. Começou a ministrar coisas de blebecando a sebre que serão ainda reveladas. Mas um detalhe muito sólido que eu vi ali foi um irmão, que até eu mostrei para vocês nos stories. Esse irmão começou a rodar em um giro espiritual tão grande. E na verdade ele ficou por mais de 2h30 sem parar. Ele deu voltas. Eu estou diante do Deus vivo, eu não estou mentindo para você. Eu estou aqui batendo no peito diante de Deus. As dunas da Sabiagoba, para quem já foi aqui em Fortaleza, é muito grande. Esse irmão deu voltas em toda a área aonde o campo dos meus olhos, aonde o meu campo visual conseguia chegar. O Senhor falou ao meu coração e disse: há um espírito de excelência. Eu estou fazendo algo neste lugar. Aquele irmão saiu rodando, girando. Aquilo dali não era emoção, não era carnalidade. Eu acredito no mover espiritual. Aquele irmão ficou por mais de 2h30, quase 3 horas, girando no Espírito, sem parar, sem cair, girando no Espírito, rodando literalmente as dunas da Sabiagoba inteira. E o Espírito de Deus me falando o tempo inteiro o que agora mesmo Ele está falando para mim: um espírito de excelência. O espírito de excelência não se manifesta apenas porque alguém está girando, rodando, pulando ou falando em línguas, mas alguém que sabiamente coloca a sua vida na direção de Deus. Alguém que sabiamente não age mais por conta própria, mas sabe que seus impulsos carnais, suas vontades emocionais, suas vontades carnais não podem mais ser direcionadas, centralizadas. Um espírito de excelência não faz você responder por você. Você permite que Deus responda por você. Você tranca a via, você fecha a sua boca. Você tem vontade de falar, de fazer do seu jeito, mas você diz: não, o Espírito vai fazer por mim. Não é o Espírito que vai mover. Não, eu não vou fazer do meu jeito, é Deus que vai fazer. Eu vejo pessoas aqui que neste ano viverão uma excelência tão grande de Deus, porque o Espírito Santo se manifestará em excelência na sua vida. Você crê nisso? Glória a Deus. E aí, literalmente, ele se destacava. Nabucodonosor não gostava de alguém que não servia os seus mesmos deuses, mas teve que reconhecer que havia o espírito de excelência sobre Daniel. Daniel revelava sonhos, o significado deles, e ele começou a ganhar um destaque. Tanto que quando Nabucodonosor teve que ficar que nem bicho no meio dos matos, comendo vegetação, porque não deu glória a Deus e queria se exaltar e ser maior do que Deus, a Bíblia fala que ele morreu e outro rei veio, seria Dário. E este rei Dário conseguia ver em Daniel uma transparência enorme, de um poder, de uma divindade que ele nem conhecia, porque ele servia outros deuses também, mas ele respeitava o Deus de Daniel. Gustavo, o que você está querendo falar? Eu vou repetir mais uma vez para você entender o contexto da ministração. Tem pessoas que vão tentar contra você. Existem circunstâncias na tua vida, que vão tentar te diminuir, te capturar, vão tentar aprisionar um projeto, um sonho, uma visão, vão tentar aprisionar algo da sua vida, vão tentar dizer: acabou o sonho, acabou o projeto, você não tem, está realmente preso isso, não está ao seu alcance. Só que quando você tem o espírito de excelência, você permanece lutando mesmo diante dos embates, dos combates, dos contratempos e de tudo que é contrário diante da sua vida.
E tudo que Deus vai fazer diante da sua história, nesse tempo, neste ano, neste momento, não é apenas para colocar os devidos pingos nos is. Não é apenas para te esclarecer coisas, mas para te encher do poder dele e mostrar que se até hoje você está aí, porque está pela misericórdia e pela graça dele em sua vida. A Bíblia fala que vários governantes e sábios que faziam parte do reinado, vários oficiais e muita gente que não gostava de Daniel tramaram contra ele, fazendo com que o rei assinasse um decreto que durante um mês inteiro apenas Dário deveria ser adorado. Nenhuma outra divindade poderia ser adorada, a não ser Dário. O rei Dário deveria ser adorado. Só que na verdade era uma trama pessoal. Muita gente não gostava de Daniel. Muita gente queria ver ele fora dali, porque Dário dava uma força a mais, uma impulsão e um destaque para ele. Quando você começa a brilhar, a luz do Espírito começa a brilhar. Quando algo acontece em tua vida para um maior destaque, seja familiar, seja emocional, seja sentimental, o inferno se levanta. Quando alguém sabe que não pode ir contra a sua vida, tenta te prejudicar em vários aspectos. Tem gente que por não conseguir prejudicar alguém fisicamente, materialmente, maldiz o tempo inteiro. Abre a boca e amaldiçoa a pessoa. Abre a boca da onde está e deseja o mal da pessoa. O Senhor de ontem para hoje me mostrou até em visão, para você ter ideia, me mostrou até em visão que tem pessoas, eu não sei, mas tem, existe. Eu fico assim sem entender, mas tem gente que olha até para minha foto aqui no Instagram, deseja o mal, acredita? Então imagina você agora vivendo nesse processo, sabendo que alguém de perto, de alguém que faz parte dos arredores da sua vida, no seu trabalho, da sua rotina, no cotidiano, entre familiares, até parentes, que preferem ver você dando errado para você, perdendo uma coisa e outra, porque deseja o seu mal. Está repreendido em nome de Jesus. Eu vou dizer uma coisa na autoridade que há no nome de Jesus: quem deseja o teu mal está perdendo tempo. Quem deseja algo ruim acontecendo para você, por uma coisa e outra, que nem sucede, nem está suscetível à verdade. A pessoa é que ali, mascarada na ação do inimigo, ganhou, colocou um complô, uma base, sabe? Uma rivalidade que nem existe contra você. Mas Deus manda eu te dizer agora: contra ti não vale praga nem encantamento. Podem tentar se levantar, com inveja falar, deblobrecamba, sem sabedoria maldizer, mas nada toca em você, nada vai tocar em você, nada será maior do que a minha força e o meu poder. Eu me moverei diante do vento, porque sou imbatível, diz o Senhor. No meio dessa guerra, ele se põe na frente. Eu acho incrível a intensificação de Deus com os seus filhos. Tem gente que às vezes não entende o processo de Deus na sua vida. Eu por muitas vezes fiquei sem entender, porque certas coisas ele permitia acontecer. Senhor, mas por que acontece? E sempre foi para um crescimento, um amadurecimento, um aperfeiçoamento, uma coisa e outra, um resquício, uma vírgula que precisava ser tirada. E eu sempre me indagava muito. Hoje, quando alguma coisa não sai do meu jeito, eu faço assim, ó. Respiro fundo. Calma aí que eu vou entender. Às vezes estou num ambiente pesado, tem muita gente em volta, estou resolvendo uma coisa e outra, preciso falar com Deus, vou até o banheiro. Juro para vocês que eu faço isso. Pego, molho o rosto, olho no espelho e digo: Senhor, eu vou compreender depois. Paciência, o Senhor está no controle. Supimpa. Pode demorar 1, 2, 3, uma semana, um mês, eu não sei. Mas quando chega o tempo exato, Deus me mostra por quê. Nitidamente tinha que ser daquele jeito. Existem nãos que são livramentos. Existem sims que são aperfeiçoamentos. Porque até então você escuta o sim, mas não vê nada. Até que Deus fala: espera um pouco. Porque eu já te dei um sim. E eu vou te livrar. Dos leões famintos. Eu vou te livrar das circunstâncias mais desastrosas da sua vida, para mostrar que a minha força e o meu poder está diante de você.
Então eu sou o tipo da pessoa que, podem falar o que falar, mas a minha intimidade, a minha conexão com Deus está interligada na confiança. E a confiança, como eu já deixei bem claro aqui nos stories, não está em Ele me explicar. Eu confio e depois Ele me explica. Eu confio e depois Ele me explica porque aconteceu. Então confiar em Deus é confiar sem entender, porque depois Ele vai explicar. De que babaia sai. Você crê nisso? Então, fizeram um decreto. O rei nem sabia desse decreto. Deixa eu frisar uma coisa para você. O rei não tinha conhecimento, ele tinha apreço por Daniel. Este rei, Dário, ele reconhecia o Deus de Daniel. Ele sabia que havia um espírito de excelência em Daniel. Então ele não queria um mal de Daniel. Ele aceitava que Daniel fizesse as suas orações. A Bíblia fala que Daniel, o profeta Daniel, fazia 3 orações ao dia. Né? A gente às vezes faz uma oração e está lá, meu Deus do céu. Ai, Senhor, um momento de oração. Daniel orava 3 vezes ao dia. Eu não sei se ele orava repetindo a oração, mas isso convém na base do que ele interligava em Deus. Então tem gente que ora uma vez e diz, não quero mais orar não. Ai, Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele clamava a Deus. E sabe o que ele fazia? Ele abria a janela dele. A Bíblia fala que ele abria a janela. E a janela dele, de frente, estava interligada no campo geográfico para o lado de Israel, de Jerusalém. Ele não conseguia ver Jerusalém da janela dele, mas ele interligava que lá na base do horizonte, onde ele via, onde os olhos dele conseguiam chegar, ele estava interligado olhando para Jerusalém. É lindo isso, porque ele se ajoelhava, deixava a janela aberta, a Bíblia fala isso, e ele orava a Deus, apontando as mãos em direção, dizendo, um dia eu volto. Ah, Senhor, abençoa a minha terra. Eu estou aqui como peregrino, mas eu estou aqui, abençoa. E ele orava, ele intercedia e clamava 3 vezes ao dia. E Dário sabia disso, entendia isso, respeitava a divindade, o poder do Deus de Daniel. Só que muitos tinham inveja de Daniel e tramavam contra a sua vida. De cabaia, xabale, comandessai. O Senhor manda eu te dizer, o que eu farei diante de Blamarcande e a sebra da sua vida é realmente para calar, fechar a boca do leão. Às vezes a boca do leão no significativo agora da sua vida, conjecturando para os seus dias, é alguém, é uma pessoa, são pessoas, é um grupo, é alguém da família, é alguém do trabalho. E Deus manda eu te dizer, eu vou fechar a boca do leão. E vou mostrar que eu sou Deus poderoso diante da sua vida. Vou mostrar que eu tenho o poder para fazer o que for preciso. Aí vale frisar uma coisa. Enquanto muitos tramavam o mal de Daniel, Daniel continuava orando, fazendo a parte dele. Tem gente que logo se descabela quando sabe de uma notícia ruim. Tem gente que logo se descabela quando sabe que na equipe lá do trabalho o grupo lá está falando mal, que a fulano, o cicrano está falando mal, que o parente fala mal. Ei, você tem que aprender a se silenciar. Você tem que aprender a não querer ter justificativas. Chega um tempo na sua vida que as justificativas vão te adoecer se você continuar tentando se justificar. A Bíblia fala que o justo não precisa se justificar, porque Deus justifica ele. Tem gente de Bobecana, a série que está me assistindo agora e está dizendo assim, mostra que tu és Deus na minha vida, mostra que o Senhor está comigo, mostra. E Deus manda te dizer, eu mostrarei. Você não precisa fazer nada, se silencia, deixa eu agir. Ele é becoma, não vai tirar satisfação, não busca isso nem aquilo, acabou. Quando alguém chegar para você dizendo, ei, fulano falou uma coisa de ti, é verdade? Fulano disse assim, 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 uma coisa assim. Para. Ei, não é para edificar, então nem fala, só ora. Se é uma coisa relacionada com o que é em verdade, é mentira, lança por terra. Tem que ser assim. Porque a sincronização do que Deus pode fazer na vida de alguém não está interligada ao tanto que se escuta, mas ao tanto que você, feche os ouvidos para não ouvir. Vocês já ouviram aquele... Gente, é porque a palavra hoje tem que ser breve, né? O tempo passa rápido, mas deixa eu falar uma coisa para você aqui. Eu me lembro de uma parábola que as pessoas criaram, né? Um ditado aí popular, que literalmente algumas pessoas caíram no buraco. Vocês já escutaram isso? Alguns homens caíram no buraco, e era um buraco fundo, e todo mundo tentava sair do buraco, e ninguém conseguia sair.
literalmente. Até que uma pessoa e outra foi saindo, conseguiu sair. E tinha um rapaz que estava fazendo todo o esforço para sair do buraco. Ele estava pegando entre raízes que estavam sobre a terra, entre madeiras que estavam literalmente apoiadas sobre a profundidade da terra, onde tinha o alicerce, né? Tipo vamos dizer assim, um buraco redondo, né? Era literalmente um buraco redondo. E aonde ele conseguia pegar, ele ia se apoiando para subir. Só que muita gente lá, que estava lá em cima, estava dizendo: desiste, para, tu não vai conseguir, é em vão, é em vão, é em vão, é em vão. E ninguém conseguia parar ele. Ele ia conseguir, ele estava conseguindo subir, mesmo pegando na terra, pegando em bases que se interligavam de raízes de árvore e de madeira, em pedras que estavam literalmente fazendo, né, a força para ser uma escada para ele subir, até que ele subiu, chegou lá em cima. E quando chegou lá em cima, os outros que estavam lá ficaram dentro do buraco ainda. Ninguém subiu, só ele que subiu. E ninguém entendeu como é que ele deu razão, voz para aquilo. Porque ninguém queria que eles saíssem do buraco. Todo mundo queria que eles ficassem ali. Até que descobriram que ele era surdo. Ele não conseguia escutar. Ele só conseguiu sair do buraco porque ele não estava escutando o que o povo estava falando. O povo estava dizendo: não vai conseguir, tu não vai sair. E ninguém que estava lá saiu, só ele conseguiu. Ele não escutava, ele era surdo. Ele ficou: surdo, eu não escuto. Tem coisas na sua vida que você só vai conseguir adiante se você parar de prestar atenção no que estão falando. Daniel clamava a Deus 3 vezes ao dia. Ele sabia que tinha inimigos poderosos ali, na Babilônia, pessoas que não gostavam dele, mas ele se silenciava para a terra para ouvir o céu. Você só vai entender o que está acontecendo na tua vida, os diagnósticos da tua vida, quando você se silenciar para a terra para ouvir o céu. Está pegando a visão? Vai compartilhando, compartilha a live. Deixa eu falar aqui, escuta. Então Daniel orava, clamava, e aí todos esses governadores de várias províncias da Babilônia se reuniram com oficiais e com sábios da Babilônia para tramarem contra Daniel. E sabe o que eles chegaram à conclusão? De que o rei deveria ser adorado por 1 mês inteiro, e nenhuma outra divindade deveria ser adorada. Nem o rei se tocou nisso. O rei pensava que aquilo dali era uma coisa para mostrar a força dele. E ele pegou o anel de selar dele, carimbou e disse: é isso mesmo, muito bom, isso vai nos ajudar na política do reino, vai nos ajudar nas províncias, muito bom. Então por 1 mês só vão me adorar, só me adorar. Só que na hora que aconteceu isso, Dário se lembrou que ele assinou. E quando um rei assina naquela época, quando o rei assinava um decreto com selo, com anel de selar, não podia voltar atrás, tinha que ser cumprido. O que era determinado tinha que ser cumprido. Então ele logo se lembrou do que estava acontecendo, embora pensou um pouco, sabia que ali haveria uma trama pessoal, era uma esquematização enorme contra Daniel. Não teve jeito. A Bíblia nos fala que em um momento em que Daniel entrou no seu quarto, fechou a porta do seu quarto para falar com Deus, vários homens, governadores, oficiais e sábios se reuniram ali de frente, perto do corredor do quarto de Daniel, e ficaram olhando para ele. Porque para julgar alguém tinha que ser no mínimo 3 pessoas. Tinha vários, eram dezenas de pessoas no corredor, e todas elas começaram a ver, a testificar que Daniel estava de joelho, perto da cama, apontando as mãos para a janela que ficava de frente ali, né, no horizonte para Jerusalém, clamando ao Deus dele. Então eles julgaram Daniel e levaram Daniel diretamente na presença do palácio real e disse: ele foi o único que não está obedecendo a tua ordem. Ele é o único. Em todas as províncias a gente não encontrou ninguém, mas ele aqui não se curvou. Ele não quer te adorar e continua dizendo que vai adorar só o Deus dele. O coração do rei se entristeceu na mesma hora. Ele entendeu que tudo aquilo estava esquematizado contra Daniel.
E ele tinha um apreço, um carinho especial por Daniel, e não tinha jeito. O decreto do rei era: se não adorar, se não se curvar, se não apenas a mim adorar, então vai para a cova dos leões. Os leões eram leões famintos, medindo em média 2 metros, 3 metros, enormes, grandes, né? Quase 2 metros de comprimento. 2 metros não, quase 2,5 metros de comprimento, e de altura medindo quase 1,80 m. Grandes, enormes. Grandes, enormes os leões. Naquela época eram leões enormes e famintos. Os leões não tinham comido há dias e dias e dias. E Daniel, ele foi lançado na cova dos leões, não porque o rei queria. O rei não queria isso, mas ele foi lançado. Aí entra a grande indagação da sua vida. Aí entra a grande indagação do que você enfrenta, né? Por que Deus não me livrou dessa situação? Por que Deus está permitindo essa situação na minha vida? Porque Deus permitiu essa vergonha? Porque Deus permitiu isso e aquilo? Porque Deus está fazendo isso comigo? Porque Deus está permitindo eu passar por essa cova? Porque Deus não me tirou dessa situação ainda? Porque Deus está me permitindo passar por isso? Deus manda eu te dizer: eu sei que você tem orado, chorado, clamado, buscado. Eu sei que você tem decobrar e esperado, mas é necessário passar por essa situação para eu mostrar a minha grandeza e o meu poder se aperfeiçoando no meio da tua fraqueza. É necessário mandar a sebra e entender essa situação, aonde eu tiro para depois te devolver, aonde eu permito para depois mover, aonde eu coloco o obstáculo para mostrar que o obstáculo também é livramento. Eu prefiro 1000 vezes estar nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. Eu prefiro 1000 vezes estar na dependência de Deus do que na dependência de pessoas. Então, Deus está te fazendo entender o que é dependência. E dependência não é choramingar, não é vincular uma coisa a outra, do que falaram, do que disseram, do que fizeram com você, mas entender que agora, nesse exato momento, você só depende de Deus. E o que Deus vai fazer na sua vida é para romper, tirar você dessa situação, mover o vento dele, a majestade e o poder dele, e tudo que estará interligado na sua vida nos próximos meses, para que este ano seja um ano de restauração, modificação. O extraordinário de Deus vai acontecer na sua vida. Meu Deus, eu estou sentindo forte a presença dele. E a Bíblia fala que Daniel teve que ir para a cova dos leões sem querer. Então imagina o coração de Daniel, ao mesmo tempo que estava confiante, estava temeroso. Porque em situações que te geram medo, você tem confiança em Deus, mas há um desequilíbrio mental e emocional. Na logística da vida, da terra, a gente vai ter medo sim. Nem sempre a gente tem coragem para tudo. Nem sempre a gente está ali, a ponto, a vir, porque nós somos carnais também. Existe um vínculo emocional grande aqui, na nossa carne. Existe um parecer e um raciocínio humano, aonde você, para se entristecer, não vai pensar com os olhos da fé. Pelo contrário, é pelos olhos carnais que você se entristece. Porque se você olhar com os olhos da fé, você vai ficar alegre. Porque se você olhar com os olhos espirituais, você vai crer. Se você ouvir e acreditar tão somente e confiar, você vai continuar. Mas se você só pensar nos desastres que está acontecendo, nas coisas ruins que Deus permitiu acontecer, nas covas que você está passando, nos leões que estão a ponto de te devorar, numa coisa e outra que está fora completamente de contexto, de nexo, sabe? Não, Gustavo, eu não entendo como é que Deus me colocou nisso, como é que Deus me tirou o emprego, como é que Deus me tirou a mulher, me tirou o homem, me fez isso. Gustavo, como é que Deus permitiu meu relacionamento acabar? Por quê? Por que está acontecendo isso? Por que eu perdi isso? Aí Deus vai lá e te mostra, o quanto é necessário ser livrado na circunstância, ser livrado na situação e não fugindo da situação. Existem casos e casos que Deus nem permite acontecer, mas existem coisas que Deus faz questão
que aconteça. A pessoa está lá pedindo a Deus, dizendo: por favor, não permita. Por favor, não permita que isso aconteça. Aí Deus vai lá no outro dia e pá, permite. A Bíblia fala que, de acordo com que a gente vê, tem em visão, no atrativo da nossa insegurança, gera inquietude. No atrativo da nossa insegurança gera inquietude. O que é inquietude? A alma fica inquieta. Jó, quando perdeu tudo, a Bíblia fala que ele falou: o que eu mais temia me aconteceu. Então dá para entender que Jó, ele tinha muitas riquezas, mas ele tinha medo de acontecer isso com ele. E ele falou: o que eu mais temia me aconteceu. Então, quando eu gero uma complexidade de medo, não é que eu atraia o medo, mas a minha incerteza e a minha fragilidade está contínua naquilo que eu não tenho a intensificação e a coragem de acreditar que não importa o que aconteça, Deus vai estar no controle. Então tem gente que diz: eu tenho coragem, não, eu acredito, mas tem um certo medo. Qual é o medo que você tem? Você tem que deixar de lado esse medo. Ah, não, eu tenho medo de acontecer isso. Não tenha medo, porque a tua vida está nas mãos de Deus. Não tema, o que te pode fazer o homem. Uma vez Jesus falou isso: não tema o que te pode fazer o homem, antes tema a Deus. Antes tema a Deus. Então é necessário você ter visão e temor a Deus. Se você está agora numa percepção onde você está esperando uma continuidade, uma atenção, uma impulsão de alguém para te ajudar, para fazer por você, ei, se essa pessoa não fizer, Deus vai fazer. Se essa pessoa não chegar junto, Deus vai levantar o que quer que seja. Até pessoas de fora, mas vai mover as coisas de lugar. O que for preciso. Eu sou a pessoa que eu acho que de todos, não posso dizer de todos, né? Mas na minha clareza do que eu conheço, no que eu me potencializo, aonde eu vejo Deus trabalhando e agindo, de pessoas que nem me conhecem fisicamente, que aparecem do nada na minha vida, para que Deus use essas pessoas em todas as escalas, sejam financeira, emocional, seja ministerial, para a minha vida. Então eu não dependo, eu não entrego o meu coração, os meus pensamentos, as minhas vinculações a quem pode fazer. Eu não vou ficar choramingando, entendendo: não, calma aí, eu vou segurar essa pessoa aqui, eu vou cuidar bem direitinho. Não, eu dependo de Deus. Uma coisa é ser amável, é cuidar, é dar o seu melhor, mas outra coisa é entender que Deus vai fazer o que for preciso, e você não vai segurar nada nas suas mãos, é Deus que vai segurar. Então Daniel poderia ter bajulado essas pessoas, Daniel poderia ter bajulado todo mundo ali, mas não, ele sabia que o negócio dele era com Deus. Então, quando você tem um negócio com Deus, você pode ser uma pessoa que sofre retaliação no trabalho, em casa, no cotidiano ou no campo espiritual, que a maior retaliação é no campo espiritual. É quando você vê as atrocidades malignas contra você para tentar parar você. Tem gente que literalmente está sofrendo retaliação espiritual. Sente, o inimigo vem deblobecando a sebe para tentar desmoralizar, para tentar no âmbito, no aspecto moral, sexual da pessoa, desvirtuar ela, tirar ela da presença de Deus, para tentar trabalhar nos pecados de estimação. É uma guerra, é uma batalha. É por isso que eu estou dizendo agora para você: você tem que ser unicamente dependente de Deus. E posso falar uma coisa com toda certeza: não é porque você é justa, não é porque você é justo que Deus vai te livrar da cova dos leões. Ele vai te livrar dentro da cova dos leões. Não é porque você agora está dizendo: eu estou fazendo tudo certo, Gustavo, mas eu estou dando dízimo, eu estou dando oferta, eu estou fazendo isso e aquilo, e olha o que está acontecendo. Deus vai te livrar dentro da cova dos leões. Deus vai mostrar que Ele é Deus na sua vida, aonde ninguém mais acredita, aonde as pessoas olham em volta e nutridas de inveja, nutridas de desentendimento, nutridas de percepções erradas ao teu respeito, elas verão o tamanho do seu Deus e a manifestação clara do que Ele é na sua vida. Você crê nisso? Oh, Deus poderoso! Eu vejo como um anel de ouro. Não é como um anel de... É um anel de ouro.
Só que esse anel que eu vejo não é uma aliança de homem com mulher, não. É uma aliança de Deus para com você. E Deus manda eu te dizer, a aliança que eu tenho contigo é muito forte. A aliança que eu tenho contigo ultrapassa tempos, momentos, circunstâncias, o vento. Eu sou o Senhor teu Deus. E eu tenho uma aliança perpétua contigo. O que eu farei na sua vida, neste ano, é para você conquistar, se permaneceres em minha presença. O meu espírito em excelência virá sobre ti. E eu te encherei da minha glória, te encherei do meu poder, e mostrarei que o meu mover diante da tua vida é maior do que tudo. E eu posso, e eu vou fazer, para mostrar que diante de tudo, nada pode ser maior do que eu na sua vida. O Senhor vai cumprir. Eu vejo o estremecer da terra, mas não para afoitar, não para trazer medo, não para trazer danos, mas para sacudir o que precisa ser sacudido na tua vida. E o que Deus fará diante dos seus dias, na sua história, na sua vida, é para mostrar que aquele que nunca errou, nunca falhou, tem o mover e o poder para fazer muito além, para te surpreender, muito além dos obstáculos, muito além da guerra centralizada. Eu vejo agora demônios retrocedendo. Eu vejo uma fuga de demônios, são dezenas e dezenas, e eles correm com medo. Eles correm com medo. Um espírito em excelência, autoridade de Deus, força de Deus, majestade de Deus sobre a sua vida. Eita Deus, é real isso. Isso é real para você. E a Bíblia fala que Dário foi para o seu quarto real. Depois desse decreto, Daniel não podia levar nem roupas, nem nada, nem se despedir de ninguém. Ele foi jogado. Imagina a força daqueles homens, daqueles oficiais que não gostavam de Daniel. Pegaram Daniel assim pelo braço, ó, pegaram pela gola, jogaram ele. E ele caiu lá, ninguém nem sabia se ele estava vivo. E o rei, que gostava muito dele, o rei tinha um apreço por Daniel pelo que ele era. Ficou muito inquieto. Ficou muito inquieto. A noite toda a Bíblia fala que o rei não conseguiu dormir. A noite toda ele ficou indo de um lado para o outro. Até que ao amanhecer, o rei saiu da cama real. Saiu da base ali interligada aos seus aposentos reais. E foi até aquele calabouço onde estava a cova dos leões. E ele com a voz trêmula, a Bíblia fala que a voz dele estava trêmula. Na cabeça dele, Daniel já estava triturado, porque aqueles leões enormes naquele tempo teriam triturado os ossos dele. Os leões estavam há dias sem comer nada. E ele chegou com a voz trêmula, a Bíblia fala até isso, voz trêmula. Ele falou assim, ó: Daniel, servo do Deus vivo, por acaso o teu Deus te livrou da cova dos leões? Ele abaixou a cabeça, contou 1, 2, 3 e pensou: pronto, tá mais vivo não. Quando ele deu as costas, Daniel fala em voz alta: Daniel em voz alta falou: o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois eu fui considerado inocente à vista de Deus. É a decária, sabe? Gustavo, o que você está querendo me dizer? Escuta. Quando você está inocente à vista de Deus, podem tramar contra você. Quando você está inocente à vista de Deus, muitos podem falar mal de você.
Quando você está inocente à vista de Deus, você entende que nem Jesus agradou todo mundo. Então por que eu? Por que você vai agradar? Quando você está inocente à vista de Deus, a família toda se junta no complô. O inimigo usa até a mãe, o pai, o marido, o ex-esposo, a separação, uma coisa e outra, até filho, para tentar chegar contra você. Mas você está inocente diante de Deus. Eu estou arrepiado aqui. Então, por estar inocente aos olhos de Deus, Deus livra você do que quer que seja. Por estar inocente aos olhos de Deus, Deus coloca a mão por você estar inocente aos olhos de Deus. A magnitude e o poder de Deus invade a sua vida e faz com que você entenda que tudo que está acontecendo não é para a tua morte, é para um grande livramento. E o Senhor manda eu dizer: eu permiti a cova, permiti que a cova viesse, permiti que os leões estivessem rugindo agora sem parar. Permito sim que os leões fiquem rugindo sem parar contra você. Só que eu vou mostrar que eu sou o Deus da sua vida. A Bíblia fala que o rei Dário se estremeceu com o poder de Deus. Pediu para que os seus oficiais tirassem imediatamente Daniel daquela cova. Daniel foi resgatado, tirado da cova. Quando ele viu Daniel intacto, nem um arranhão. As unhas daqueles leões eram 5 centímetros, eram enormes, 10, não sabemos nem quanto, mas eram unhas enormes. Pelo estereotipo do corpo, a materialidade daqueles bichos. Mas nem um arranhão sequer foi encontrado em Daniel. Podem tramar, podem falar, podem dizer, pode acontecer um monte de coisa, mas Deus tem te preservado em vida. Podem muita coisa, mas Deus tem te preservado em vida. Pode a fúria do inimigo se levantar, mas Deus tem te preservado em vida. Tudo se levanta, tudo tenta, contrapão, dolor e a sebra contra você, a contraponto contra você, mas Deus te livra. Deus te livra. E Deus está permitindo as circunstâncias serem geradas nessa circunstância enorme, nesse parecer enorme da vida, do que está acontecendo agora. E mandou a sebra para mostrar o livramento dele, para mostrar o ideal dele diante de você. Você crê nisso? A Bíblia fala que todos os acusadores, os oficiais e sábios e até governantes que tramaram contra Daniel, eles foram pegos de surpresa. Eles foram retirados das suas casas. As suas filhas, seus filhos, sua esposa, seja lá quem for, sua família, foram levados juntos com eles. Porque naquele tempo, de acordo com os reinados, quando um mal era levantado dentro de uma casa, o mal tinha que ser exterminado na biogenética também. Era um erro enorme, mas acontecia. E sabe o que aconteceu? Todos foram exterminados. Sabe como? A cova dos leões que prepararam para Daniel, foi eles que caíram na mesma cova. Eles foram jogados na cova dos leões, a mandado do rei Dário. E a Bíblia fala que eles nem chegaram a cair no plano térreo aonde os leões ficavam. Os leões, na hora que viram literalmente, eles caindo, na hora que eles viram eles caindo, literalmente, já foram logo comendo, estraçalhando os seus corpos, triturando os seus ossos. A Bíblia fala que isso aconteceu, que não chegou nem sequer a cair, e os leões devoraram as suas carnes. Você está entendendo isso? Tramam, falam, dizem, maldizem, fazem, mas no final das contas a verdade permanece. Fazem, tentam, o inferno inteiro tenta contra você, mas quem desejou, implantou, falou, maldiz, levou becando a sebra contra você, não entende a grandiosidade do Deus que você tem. Existem pessoas que estão no anonimato que nem Daniel. Elas oram no seu cantinho, na sua simplicidade. E tem gente com fúria só porque você, becando a sebra, tem negócio com Deus. Eu prefiro ter negócio com Deus, e você? Eu prefiro obedecer o que vem dele, e você?
Eu preferi entender que o processo de Deus na minha vida não é fazer o que está diante dos meus olhos. O que está agora diante dos meus olhos aqui é porque eu preciso isso, eu preciso que Deus faça aquilo, é da minha forma, do meu jeitinho. Aí ele vai lá e diz: ei, comandar essa, eu vou te livrar, eu vou mostrar a minha glória. Tudo que vai acontecer, tudo que acontecerá na sua vida, tudo que acontecerá na sua história, tudo que Deus moverá diante da sua vida, da sua história, é um parecer lindo, maravilhoso, para que a grandeza de Deus, para que o poder de Deus, a majestade de Deus esteja diante da sua história, da sua vida, e você verá, contemplará que Deus nunca falhou. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu quero que você glorifique a Deus nesse momento. Glorifique a Deus nesse momento. Glorifique pelo que Ele vai fazer na sua vida. Glorifique pelo que Ele vai mudar. E que mandou diante da sua história. Glorifique porque tudo que acontecerá diante de você, tudo que estará diante da sua vida, é para uma majestade maior, é para um poder maior. Saiba que virá. E tudo que acontecerá estará nítido como um livramento dEle, como um livramento de Deus. E você entenderá que diante de tudo, diante da sua história, eu sou o Senhor, que farei o que for preciso para você entender que nada e nem ninguém pode impedir o meu processo em tua vida. E você contemplará a minha glória e receberá mais ainda do meu poder, e viverá o que eu tenho designado para você. Receba em nome de Jesus força, receba autoridade, receba força e autoridade, sobre do que Deus vai fazer, do que Deus está movendo em seu favor, de tudo que estará na sua vida, neste ano, neste tempo. É um ano em excelência, incomparável, incomparável, não será nos mesmos anos, da mesma forma. Tudo que Deus fará na sua vida te surpreenderá. Você crê nisso? Você crê que Deus agora está agindo por você no meio dessa situação? Que Deus está movendo os ventos em seu favor? Oh Deus, elevar essa, oh Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo para adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Elamando sobecanar, vamos declarar: nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, pois o que importa é te obedecer. Declare: Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Eleva como assar, até diante da morte preciso ser fiel. Até diante da morte eu prefiro ser fiel. Que você mantenha a sua integridade com Deus diante dos episódios da sua vida. Que a ação do Espírito se mova diante do teu corpo. Que você não volte atrás, que você não abra mão da promessa, porque Ele vai te livrar na cova dos leões. Ele vai te livrar nessa cova. Ele vai te livrar dessa circunstância. Ele mostrará a força dele e a glória dele em sua vida. Aleluia, vamos declarar isso. Senhor, eu não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração.
a ti, Senhor. Ele abandonou a Shabaná. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Pai, abençoa essa pessoa. Manifesta a tua força, a tua glória. A mensagem está entregue, meu Deus. De uma revelação profunda, que o Senhor faça o que for preciso para surpreender e mostrar a tua grandeza, o teu operar, em nome de Jesus. Diga amém. Um beijo no seu coração, eu volto a qualquer momento. Eu sei que Deus vai mover o que for preciso. Vai fazer, recebe coisas inéditas acontecer por ti, porque Ele é maior. Receba essa palavra, essa ministração não veio de base humana. É Deus falando. Foi Deus falando e Ele vai te livrar para mostrar que Ele é Deus, que Ele é poderoso, que Ele tem as nanoblecabe, recebe o poder sobre as mãos. Algo repentino acontecerá. Algo repentino acontecerá. E cabe a sabandear. E tu saberás que eu sou Deus na tua vida. Você crê nisso? Um beijo, gente. Deus abençoe. A partir de hoje em diante, eu já começo a explicar para você o que é a Santa Convocação, que no dia 16 de janeiro acontece aqui em Fortaleza. Eu vou explicar isso literalmente nos stories, por lives também, tá bom? Vou deixar nos stories, então acompanhe os stories também. Ativa o sininho de notificação na minha página aqui inicial, né? Aí lá você vai conseguir ativar o sininho e você coloca que quer literalmente ser notificado em tudo. Nos stories, no feed, em todas as lives, para você não perder nenhuma live, tá bom? Tem que colocar lá para ativar o sininho. Amém? Deus abençoe muito. E a qualquer momento eu volto nos stories. Vale frisar que hoje é segunda. Então quarta eu tenho transmissão ao vivo com você de novo aqui, 9 horas da noite, às 21 horas. Amém? Deus abençoe muito. Um beijo no seu coração. Eu amo a sua vida. Receba o mover de Deus em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu Deus. Tu és poderoso, Senhor. Amém, amém.